Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião, que hoje recebe Elcio Cequete. Ele é o coordenador do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, que completa nesse ano de 2020 25 anos da sua fundação. Você dizia, Elcio, sobre os avanços, né, a partir ali do final de 2018, né, aprovação das diretrizes curriculares nacionais para curso de licenciatura em Ciência da Religião, né, essa disciplina que forma docentes para o ensino religioso. Você falava dos avanços que você percebe desses últimos 2 anos. Você gostaria de destacar outros aspectos? Sim, eu, numa leitura rápida, percebo mais 2 elementos. Além de ampliação da oferta, que eu estava comentando, por parte de instituições, eu vou dizer, mais comerciais, de oferta de ensino superior, há também vários projetos nascendo em instituições que já possuem pós-graduação em ciência da religião, ou outras que até então tinham muito interesse, mas batiam na falta, né, de uma normatização. Então, acho que paulatinamente a área vai fortalecimento e crescendo a oferta. Isso é muito importante, porque a demanda é grandiosa. E, de outra parte, a presença das licenciaturas também ajuda a garantir uma certa manutenção de uma linha condutora no sentido de concepção, epistemologia e metodologia da formação de professores, porque as DCNs estipulam núcleos de formação que precisam ser observados nesses cursos. Porque também outro benefício, o avanço das diretrizes, é o fato de que, a partir de agora, os cursos começam a ser avaliados pelo regime federal, pelo INEP. Então, não só para credenciamento, mas também avaliação sistemática, e quiçá talvez ainda mais à frente o próprio ENAD seja possível, né, de ser implementado junto aos estudantes que estão no processo final do curso. Então, acho que isso traz avanços para a gente também, os cursos, mas avaliá-los sistematicamente. Bem, nós estamos falando aqui de muitas conquistas, mas também não faltam desafios. Como é que o Fórum avalia os principais desafios, né, para o ensino religioso no país? Então, nós temos desafios de ordem estrutural e desafios mais de ordem micro, que é muito mais, às vezes, local. De ordem estrutural, a gente precisa reconhecer que vive-se uma sociedade bastante conservadora, entre aspas, acho que é o termo, não é o melhor termo, mas eu vou usar esse termo, no sentido de que tem obstáculos ao diálogo com os diferentes, e onde há sujeitos que deduzem que o país é eminentemente cristão, é a maioria, e a maioria, entre aspas, tem vontade de impor o seu desejo sobre os demais. Então, eu acho que esse é um desafio grande, porque a sociedade brasileira é diversa, o próprio cristianismo se expressa de maneira muito diversificada, então não tem homogeneidade no campo religioso, mesmo cristão, e há muitas, entre aspas, também minorias religiosas que precisam ser reconhecidas e valorizadas em seu conjunto, desde a sua cultura até os aspectos religiosos. Então, esse é um obstáculo que recai muitas vezes lá em nível micro, porque lá está o professor de ensino religioso, trabalhando diferentes culturas e tradições religiosas, mas aí o pai, né, a mãe, o pastor, o padre e tal, acham que esse não é um conteúdo apropriado para trabalhar na aula, porque aborda a diversidade para além do credo familiar da família, por exemplo. Então, acho que isso é um desafio macro, do qual o próprio ensino religioso contribui muito para a formação de outras consciências que aprendam a lidar e dialogar melhor com os diferentes em todos os aspectos, sobretudo na diferença religiosa. Então, acho que esse é um aspecto desafiador. Um segundo é a compreensão correta por parte dos sistemas de ensino sobre a oferta do ensino religioso. Nós não temos, apesar de estar na Constituição, estar no artigo 33 da LDB,
estar na BNCC, que é outra conquista recente muito importante. Nós não temos uma oferta de acordo com a norma jurídica estabelecida em todos os sistemas municipais e estaduais de ensino. E isso ainda, portanto, é um desafio. Há municípios e estados, redes, que não ofertam ensino religioso, negligenciam essa oferta. Há ainda aqueles que a fazem de cunho proselitista, e aí acho que o nosso exemplo negativo nessa história é a própria situação do Estado do Rio de Janeiro, que legitimou por via de lei estadual, que é contraditória e inconstitucional de princípio, normatizou que professores sejam contratados de acordo com as confissões religiosas para ministrar ensino religioso. Então, não é o mesmo ensino religioso que nós, de fato, defendemos. E ainda nós temos, então, aqueles que, de fato, conseguiram implementar ensino religioso com propostas curriculares, com formação continuada de docentes, com supervisão e acompanhamento pedagógico, enfim, com toda a normalidade que deve ser. Então, pensando que a normalidade é o ideal, nós temos muito ainda para conquistar nesse país que é um continente, nesse sentido de meio que padronizar uma oferta de acordo com o pressuposto legal. Você falou das conquistas, né, de uma das conquistas que são as DCNs, né, e o FONAPER também participou disso. Não, a BNCC, perdão. BNCC, sim. BNCC, sim, me equivoquei aqui, BNCC. Então, a BNCC, ela é um documento normativo dos currículos de educação básica que se consolida de 2017 a 2037. São 20 anos que a BNCC projeta currículos, embora com previsões de revisões sistemáticas de 5 em 5 anos, a BNCC é um documento inédito no campo do currículo, que elenca conhecimentos tidos como essenciais para todos os estudantes do Brasil. O fato de o ensino religioso estar de fora da BNCC não ajudaria em nada, ao contrário, seria mais um complicador para a gente atender esse desafio que eu falava há pouco da normalidade da oferta. Então, a luta do FONAPER foi de abrir espaços junto ao Ministério da Educação para que o MEC reconhecesse o que é ensino religioso e sua contribuição para a formação do estudante. Então, isso foi uma história bastante de autoconhecimento. A gente tentava interlocução no MEC de maneira mais sistemática desde 2010. Vez ou outra, a gente conseguia adesão de algumas pessoas, mas não enquanto instituição, exatamente. Mas foi que, paulatinamente, os eventos, os materiais, o posicionamento que nós tivemos contra o artigo 11 do Acordo do Brasil-Santa Sé, então, o FONAPER entrar como referência nacional numa proposta. Então, nós tivemos, por conta do acordo, inclusive uma nota que a Secretaria de Educação Básica do MEC emitiu, dizendo que era possível, que não era, o que eles acreditavam que não. E aí coincidia com a nossa luta, então foi uma conquista também. E aí, combinando, né, nesse movimento todo, estar na BNCC hoje é uma legitimidade para esse campo de conhecimento, e ao mesmo tempo que serve de orientação, ano a ano, em 9 anos do ensino fundamental, do que estudar, com que finalidade estudar, e como estudar os conhecimentos religiosos. Então, acho que isso sem dúvida, foi um avanço cujo o FONAPER precisa comemorar muito também. Bom, o docente de ensino religioso, ele quiser se associar ao FONAPER, qual que é o procedimento? Certo, o fórum, ele congrega pessoas que não necessariamente têm que ser professores de ensino religioso, são pessoas que se identificam com o ensino religioso, pesquisadores, professores, interessados, enfim, lideranças religiosas. O fórum não tem cláusulas discriminatórias, ele
como fórum, busca acolher a todos. Hoje, o processo de associação ao fórum, ele se dá por meio do preenchimento de uma ficha com alguns dados cadastrais que está disponível no próprio site do FONAPER, fonaper.com.br, tem um menu chamado Associe-se, e lá você preenche os dados e faz o pagamento de uma anuidade. Essa anuidade, ela está prevista no estatuto, são 10% do salário mínimo, é uma anuidade, se fosse fazer mensal, seria bastante acessível, né, para todos, e é essa anuidade que também ajuda a subsistência do próprio fórum. Então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, instituições, programas, universidades, enfim, podem se associar ao FONAPER. Então, deixo o convite para que a gente tenha sempre mais adesões e fortaleça a história do FONAPER. Elcio, agradeço muito a sua participação aqui. Estou me sentindo envergonhado, porque nós estamos juntos em tantas fronteiras. Eu até hoje não me associei ao FONAPER, vou fazer isso agora mesmo. Que bom, fico bem feliz. Tá bom. E esse jeito todo que você está falando, eu dizendo, nossa, eu não me associei ainda ao FONAPER, como assim? Então pode esperar aí pela minha ficha. A gente agradece muito a sua adesão, Flávio, e também a todos que nos assistem, fiquem à vontade. O Fórum é uma instituição que eu às vezes chamo de movimento social, por conta que é as pessoas que o fazem e o mantêm. Então, sim, é um caminho diferenciado. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Religare é um projeto de extensão do Programa de em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, acesse a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.